Programa Tempo de Paz. Apoio Cultural. A AGEMOC, Banco Nacional de Currículos Online, uma empresa de recrutamento, seleção e avaliação de profissionais. Você é aprendiz do primeiro emprego, estagiário e profissional. Cadastre seu currículo para ficar disponível para todas as empresas e RHs do Brasil visualizarem através do sistema de recrutamento online da AGEMOC. Banco Nacional de Currículos Online, www.agemoc.com.br, 3222-9893. AGEMOC, o seu emprego está aqui. Realize hoje mesmo o sonho da casa própria. Venha morar no Residencial Alfa, apenas 15 minutos do centro da cidade. Casas individuais, espaço gourmet e playground. Residencial Alfa. Vendas Alfa Norte Construtora. É isso aí, queridos. A paz do Senhor a todos. É dado início mais um programa Tempo de Paz. Esse que eu vos falo, o seu amigo em Cristo, pastor Walter Alves, que tem um privilégio de uma vez mais entrar dentro do seu lar para lhe deixar uma palavra amiga. Quero deixar um abraço imenso para todos os cidadãos da cidade de Montes Claros, Pirapora, Buritizeiro e também Vaz da Palma. E você que nos assiste pelo nosso site, aqui no Brasil e também no exterior, que a paz que excede todo entendimento humano possa adentrar o seu coração. Eu te fiz uma promessa, fica tranquilo. Talvez você esteja perguntando, o pastor falou que ia gravar o programa lá no monte. Fica tranquilo, amanhã, meu querido, amanhã você vai estar juntamente comigo lá em cima no monte. Nós vamos estar buscando a face do Senhor e Deus vai entrar dentro da sua casa, dentro do seu coração e com certeza vai mudar a sua história. Eu tenho uma palavra forte, você não vai sair aí, você não vai sair do seu lugar. Eu tenho uma palavra forte de Deus para a sua vida e também tenho um convite especial. Na nossa sede, na rua Ernestina Correia Silveira, no número 365, no bairro Antônio Pimenta, nós estamos com um culto 9 horas da manhã, todas as quartas-feiras. Pastor, eu não posso ir à noite porque eu tenho um culto na nossa igreja. Pastor, eu não posso ir à noite porque eu trabalho, porque eu tenho faculdade. Então você pode vir aqui na manhã, 9 horas da manhã. Eu juntamente com a equipe de louvor, nós vamos receber você de braços abertos. Amanhã, quarta-feira, é amanhã com Deus. Quarta-feira, manhã com Deus. E nós estamos com uma campanha abençoada, com o tema 7 quartas-feiras, simbolizando o 7º mergulho de Naamã. Isso mesmo, estarei aqui lavando os seus pés. Não entendi, pastor? Eu estarei aqui lavando os teus pés. E cada quarta-feira simboliza um mergulho que você está dando. Amanhã, todos os irmãos, é o nosso segundo elo, dos irmãos vai trazer um pouco de água. Nós vamos orar, consagrar esta água e você vai levar para casa. E através dessa água consagrada, através da fé usada, pessoas vão ser curadas, transformadas com o poder da palavra do Senhor. Então você é meu convidado especial, vou estar aqui amanhã. Hoje à noite nós também temos culto na nossa sede, na rua Ernestina Correia Silveira, no número 365, no bairro Antônio Pimenta. Hoje é o culto da família. Estarei pregando a palavra do Senhor hoje à noite, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Você é meu convidado especial. Entendeu? Guardou no seu coração? Pastor, não deu tempo para anotar. No rodapé do seu televisor tem todos os nossos contatos. Você anota aí. Eu quero orar por você aqui na nossa sede. Eu quero te dar um abraço. Eu quero em nome de Jesus, liberar uma palavra profética para a sua vida. Nós vamos agora para este hino maravilhoso. Você vai meditar na letra deste hino. E daqui um minutinho só eu volto com uma palavra. E essa palavra vai de encontro ao seu coração. Eu vivia feito um louco, viajando o Brasil inteiro, norte, nordeste. E quanto mais sucesso nós fazíamos, mais triste ia ficando a minha vida. Não dá pra viver sem Jesus, não dá pra viver sem Jesus, não dá. Não dá pra viver sem Jesus, é verdade, é impossível. Andava triste, sem rumo e sem direção, andava pela contramão, não tinha alegria no meu coração, tudo pra mim era em vão. Mas um dia
eu encontrei uma amiga, minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Mas não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Quanto tempo você vai passar insistindo, meu irmão? Não dá pra viver sem Ele. Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asa e não poder voar. É como um peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei uma amiga, minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Mas não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá. Andava triste, sem rumo e sem direção. Andava pela contramão. Não tinha alegria no meu coração. Tudo pra mim era em vão. Mas um dia eu encontrei uma amiga, minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Mas não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asa e não poder voar. É como um peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei uma amiga, a minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, não é verdade, Senhor? Escuta, irmão. Mas não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá. Pra viver, vai bater, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. É isso aí, você ouviu essa canção maravilhosa e agora nós vamos para a mensagem, vamos para a palavra de Deus. Você que tiver Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Não tem Bíblia, no rodapé do seu televisor vai aparecer o texto e eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo de número 1 do livro do Êxodo, capítulo de número 1, versículos de número 8 e versículo de número 9. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui é o homem mais poderoso do Egito, Faraó. Faraó, após fazer um censo dentro do seu país, ele pôde contemplar o crescimento do povo hebreu. Ele pôde contemplar o avanço, o crescimento daquele povo. Isso traz uma preocupação no seu coração, a qual faz que Faraó, com a sua própria boca, confessa para o povo egípcio o quê?
ele vem dizendo: o povo hebreu é maior do que nós e bem mais poderoso. Quem é que está falando aqui? O homem que tinha o poder na mão, o homem que tinha autoridade na mão. E ele está confessando que o povo hebreu é maior em número e bem mais poderoso do que eles. Há uma matéria na teologia que chama tipologia bíblica. E aqui, Faraó, ele é um tipo legal de Satanás. O Egito é um tipo legal do mundo. Então, se Faraó é um tipo legal de Satanás, e se o Egito é um tipo legal do mundo, eu posso aplicar isso para os dias de hoje, dizendo que o próprio Satanás abre a sua boca e confessa: o povo que está no mundo é maior em número e tem mais poder do que nós. Quem falou foi Faraó. Quem está confessando aqui é o próprio Satanás, dizendo: este povo é maior e tem mais poder. Um povo com tanto poder, um povo com tanta autoridade. Isso alegra o meu coração e ao mesmo tempo me entristece. Por quê? Porque este povo é poderoso, sim. Este povo em número é maior do que o povo egípcio, sim. Só que há um porém aqui neste texto. Qual é o porém, pastor Walter? Poderosos, porém escravos. E nos dias atuais não é diferente. Nós contemplamos pessoas que têm tanto poder na mão, que têm tanta autoridade na mão, porém ela é escrava, porém ele é escravo. E talvez você que está me assistindo aí agora, sabe que Deus está falando com você. É conhecido nessa cidade, é conhecido em Pirapora, em Buritizeno, é conhecido no norte de Minas inteiro, é conhecido no Brasil, porém é escravo. Escravo da cocaína, escravo da maconha, escravo da prostituição, escravo do álcool, que tenta sair, mas não consegue. Tem poder aquisitivo, tem poder no meio da sociedade, porém é dominado pelo cigarro de maconha, porém é dominado por uma carreira de cocaína, porém é dominado por um amante que está destruindo o seu casamento, porém é dominado pelo dinheiro. E eu venho aqui hoje te fazer uma pergunta: quem é o Senhor da sua vida? Naquela ocasião era Faraó. Quem tem te dominado? Quem tem tomado a sua mente? Ah, pastor, eu sou livre. Não é livre coisíssima nenhuma. Ah, pastor, eu não, meu irmão, eu não, minha irmã. Deus me traz aqui hoje para te dizer que Ele sabe do teu poder, Ele sabe da autoridade que foi confiada nas suas mãos. Porém você não consegue se libertar dessa coisa que é tão pequena. Satanás te algemou, Satanás lhe prendeu. Homem que não consegue ser fiel com a esposa, escravo da prostituição. Mulher que não consegue ser fiel para o seu esposo, escravo também do espírito maligno. E eu te faço uma pergunta: até quando você vai viver nessa situação? Forjando uma alegria que não existe, maquiado no rosto, mas triste dentro do coração. Porque de fato só quem tem alegria é aqueles que são livres, libertos. E o interessante deste texto aqui, que Faraó ele oprimia este povo. Este povo era oprimido pelas mãos de Faraó. Mas só que a Bíblia diz que Deus levantou um libertador. Qual era o nome deste homem? O nome deste homem era Moisés. Moisés tomado de poder e de autoridade. E o que me chama a atenção é que Moisés foi criado dentro do Egito. Foi dentro do Egito que Moisés foi criado. Deus permitiu que Moisés vivesse dos seus 0 aos 40 anos de idade dentro do Egito. Após os seus 40 anos de idade, Deus arranca ele do Egito. Ele fica 40 anos no deserto. Com 80 anos de idade, ele retorna novamente lá para o Egito. Mas ele não retorna como escravo, ele retorna como libertador. Quem está falando aqui para você hoje é um ex-usuário de droga, dependente químico, um ex-prostituto, mas que saiu deste mundão, onde as algemas foram quebradas, e entra dentro da sua casa agora para te dizer: jovem, criança, adulto,
ancião, você que está me ouvindo agora, Deus quer trazer a libertação por completa para você. Deus quer dar para você aquilo que você nunca teve, a alegria, e a alegria com abundância. Moisés entra dentro do Egito, envergonha os deuses do Egito, e a Bíblia diz que ele traz aquele povo à libertação. Nessa ocasião, quem foi o libertador? Moisés. E na ocasião atual, quem é o nosso libertador? Senão aquele que morreu e 3 dias depois ressuscitou, Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta. Pode a presidenta da República Brasileira criar leis, pode a presidenta da República Brasileira criar constituições, pode a presidenta da República Brasileira fazer o que ela quiser, ela não tem um poder de trazer libertação, porque o homem não liberta, só quem pode libertar é Deus. Eu ouvi uma matéria interessante, no nordeste do país, uma criança de 12 anos de idade, 12 anos, usuária de crack, e o repórter perguntou para ela, o que os governantes do país, do nosso Brasil, podem fazer por você? E ele disse, eles não podem fazer nada. E o repórter volta a pergunta para ele, e a pergunta é essa: quem pode fazer alguma coisa por você? E aquela criança com os olhos lacrimejando disse, só Deus. As algemas que te prendem, juiz nenhum pode te libertar. As algemas que te prendem, advogado nenhum pode te libertar. É por isso que tem trago angústia dentro do seu coração. Mas aquele que morreu e ao 3º dia ressuscitou, ele abriu a boca e disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não sei o que está lhe algemando e você tem sido escravo. Eu só sei de uma coisa: Jesus Cristo está entrando dentro da sua casa hoje para te libertar por completo, por completa. Você sabe porque Deus está falando com você. Você sabe porque Deus está falando no profundo do seu coração. O que você precisa de fato é da mão salvadora de Jesus. E a mão do Senhor está entrando agora para te dar vitória. A Bíblia diz, conhecereis a verdade. Verdade é a palavra, e a verdade vos libertará. E eu quero ministrar a liberdade de Deus sobre a tua vida agora. Eu quero orar por você, e com autoridade ministrar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você tem poder, jovem. Você tem poder, ancião. Você tem poder. Você tem autoridade. Mas Deus não quer te ver escravo. Ele veio para te libertar. Eu quero orar por você agora. Pega essa carteira de cigarro aí, pega essa garrafa de uísque. Pega essa fotografia, eu quero orar por você agora. Eu quero te dar um tempo para você buscar, porque eu quero fazer uma intercessão, eu quero orar por você. Você não pode ser dependente do cigarro, você não pode ser dependente do álcool, você não pode ser dependente da maconha, da cocaína. Não, você tem que ser dependente de Deus. E eu quero orar agora, e Deus vai trazer a libertação no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu entro em tua presença uma vez mais. E sobre a vida do teu filho, da tua filha, aqueles, ó Pai amado, que nos assiste, eu quero quebrar, Pai, toda a algema de Satanás. Tudo aquilo que amarra a vida deste homem, tudo aquilo que amarra a vida desta mulher, Pai. Eu quero quebrar na autoridade que tem o nome de Jesus. E sobre a vida dos teus filhos, Pai, eu quero ministrar a libertação por completa, para a tua glória. Aquele que concorda com esta oração, diga amém e amém. Que Deus te abençoa. Fique com essa palavra dentro do seu coração. Semana que vem, ou melhor, amanhã, nós estaremos aqui de lá de cima do monte, abençoando a sua vida. E nós vamos embora, mas a pastora Deviane entra na sequência aí, abençoando a sua vida. Não acabou ainda não, viu? Tem uma palavra de Deus ainda, uma mensagem do coração de Deus aí. Fique com a pastora Deviane. E amanhã estaremos aqui de volta neste mesmo horário. Fique com Deus, um grande abraço do seu amigo pastor Walter Alves.
Boa noite a você, amado telespectador. Esta é mais uma programação Tempo de Paz da Igreja Núcleo Cristão Brasil para as Nações. Eu sou a pastora Deiviane e para mim é um imenso prazer estar aqui com você nessa noite. Eu quero agradecer a cada telespectador que tem nos dado retorno desta programação. Muito obrigada pelo seu feedback. Nós temos conseguido, assim, ajustar cada vez melhor a nossa programação e também temos nos sentido muito privilegiados por poder entrar à sua casa, levar uma palavra de paz, levar uma mensagem abençoada ao seu coração. Nessa noite eu quero falar com você a respeito de um tema que é muito importante. Inclusive, a semana passada nós tivemos uma tragédia aqui no Brasil que envolvia uma família e eu quero falar com você hoje a respeito de educação dos filhos. É um tema importante, é um tema sério e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Nesse trecho eu quero pegar apenas essa parte que nos fala a respeito de converter o coração dos pais aos filhos. Por que será que o Senhor falava desta forma? Qual era o objetivo do Senhor quando Ele falava desta forma ou quando Ele fala conosco desta forma através da sua palavra? Por que será? Será que nós hoje precisamos também converter os nossos corações como pais aos nossos filhos? Nós vamos ler em Malaquias, no capítulo 4, a palavra do Senhor nos fala assim, Malaquias 4:6, E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando Lucas nos falava daquela situação, quando ele nos relatava aquele trecho, você pode analisar o contexto posteriormente, mas com aquele texto exclusivamente, Lucas estava nos falando a respeito dessa situação relatada em Malaquias. Na situação relatada ali em Malaquias, está nos dizendo de uma época em que o povo de Israel, apesar de servir a Deus, não estava se dedicando à educação de seus filhos, não estava se dedicando, não estava com o seu coração voltado para a educação desses filhos. Nós sabemos que no contexto em que vivemos hoje é muito fácil nós deixarmos os nossos filhos crescerem conforme a música manda, deixar os nossos filhos o tempo todo diante da televisão, diante do computador. Hoje para nós isso é muito cômodo, porém não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus. A vontade de Deus, segundo a própria Bíblia, é que eu e você criemos os nossos filhos de acordo com a palavra dele. É uma questão de princípios. Muitas vezes nós vemos pessoas que na educação dos filhos vão abordando comportamentos. Meu filho não seja racista, meu filho não faça isso, meu filho não faça aquilo, não bata no colega. E nós ensinamos que não devem fazer isso porque podem ser presos, porque podem ser repreendidos por isso ou por aquilo. Mas na verdade a vontade de Deus é que nós ensinemos os nossos filhos os princípios da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos instrui a respeito disto ou daquilo. Por que fazer ou deixar de fazer? Por que ter ou deixar de ter uma determinada atitude? É isso que Deus quer que nós ensinemos os nossos filhos, porém à luz do que a Bíblia nos ensina. E aqui no livro de Êxodo, no capítulo 10, versículo 2, a palavra diz assim: E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Através das coisas que Deus tem feito, os nossos filhos devem ouvir dos nossos lábios e através delas eles verão que Deus é o Senhor. É importante para Deus que nós ensinemos aos nossos filhos e aos nossos netos, aqueles que tiverem a oportunidade de ser avós, que as coisas que acontecem, os milagres, a criação, tudo é obra das mãos de Deus e nós precisamos de nos lembrar disso no nosso dia a dia, educar os nossos filhos, mostrando para eles, através das coisas que estão à nossa volta, ao nosso redor, que Deus é soberano, que Deus é o Senhor, que Deus é o Mestre. E muitas vezes nós temos relaxado nesta área, nós temos atribuído a glória das coisas
coisas boas que nos acontecem ao homem, ao médico, à medicina, aos medicamentos, mas nós precisamos lembrar que todas as coisas que acontecem são propósito e permissão de Deus. Se Deus está permitindo coisas boas, se Deus está realizando coisas boas em nossas vidas, vamos dar a Ele a glória, vamos ensinar para os filhos, para os netos, que é Deus o responsável pelas coisas que têm acontecido à nossa volta, pelas coisas boas. Mas, pastora, e as coisas ruins? São permissão de Deus, porque a palavra dele nos disse que as coisas ruins, elas eram uma prova de que os fins dos tempos estariam chegando. Se você parar para meditar na Bíblia, meditar na palavra, se torna muito mais fácil compreender quem é este Deus maravilhoso, quem é este Deus soberano que deseja que os meus filhos saibam que Ele é o Senhor. Mais adiante, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, e versículos 6 e 7, a palavra diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. É propósito de Deus que eu e você eduquemos os nossos filhos em todo o tempo, diante da palavra de Deus. É propósito de Deus que nós meditemos na palavra dele, que nós falemos da palavra dele o tempo todo, seja para repreender, seja para agradecer, em todo o tempo, que nós estejamos ali ensinando, inserindo no coração dos filhos a palavra do Senhor. Para quê? Para que esses filhos cresçam com reconhecimento de quem é Deus, com temor a Deus. E com certeza, as pessoas que têm temor a Deus, elas têm atitudes muito mais nobres, atitudes bondosas, atitudes que estão relacionadas com os frutos do Espírito Santo, que você pode inclusive conferir lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, vai nos falar a respeito desses frutos: bondade, longanimidade, mansidão, fé, temperança, amor. Isso é muito importante e infelizmente nós estamos inseridos em uma sociedade onde muitas dessas coisas estão em faltas, por isso de tanta maldade, tanta falta de amor para com o próximo. E através da educação dos filhos, nós temos a oportunidade de mudar a realidade da nossa nação. Nós temos a oportunidade de mudar a realidade do mundo, do nosso mundo, do mundo que está à nossa volta. Pessoas melhores têm atitudes melhores. E o que proporciona a bondade no coração do homem é o Espírito Santo, é o conhecimento da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Os pais devem exortar os filhos, os pais devem dar testemunho para os filhos. Mas o que é dar testemunho? Dar bom exemplo. Não adianta eu falar para o meu filho não minta, e quando o cobrador chegar na porta, eu simplesmente mandar meu filho dizer que eu não estou em casa. Não adianta. Este mal vai voltar contra eu mesma, porque quando for uma situação em que eu precisar que meu filho diga a verdade, ele, com muita paz no coração, vai mentir, porque já está inserido na convicção dele. Fui eu mesma que ensinei que ele pode mentir, porque eu mandei ele mentir para alguém em favor de algo que me beneficiaria. Então nós devemos dar testemunho para os nossos filhos, dar exemplo para os nossos filhos, consolar os nossos filhos nos momentos de dificuldade, de tribulação. Isso também não é fácil. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas obrigações, com as nossas coisas, que nós não temos tempo para chorar com o filho uma coisa que para ele foi tão séria. Nós precisamos dar este exemplo para eles. Se nós não dermos amor, se nós não dermos o consolo, a atenção para os filhos, quando nós precisarmos também eles não nos darão. Por quê? Porque não está nas convicções dele. Ele aprendeu a viver desta forma, sendo imparcial, sendo egoísta. E ele aprendeu foi comigo e com você que somos pais. Nós precisamos de nos preocupar com isso, porque as consequências, elas são reais.
elas são consequências mesmo dos nossos próprios atos, da nossa má educação aos nossos filhos. Em Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque o Senhor repreende àquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aí, que situação? O Senhor repreende a quem Ele ama, através da sua palavra. E assim também como o pai ao filho a quem quer bem. Se eu quero o bem do meu filho, eu preciso educá-lo. Eu preciso sair da zona de conforto e dizer não para ele. Eu preciso sair da zona de conforto e dizer: este caminho está errado, mas este está certo. Eu preciso de repreender o meu filho quando houver necessidade, porque assim, desta forma, o meu filho entenderá o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado. Se eu, como mãe, que tenho amor por ele, não tiver a disponibilidade de ensiná-lo, o mundo lá fora tem, e é sem amor. O mundo lá fora é cruel, e vai ensinar para ele o que é bom e o que não é, mesmo que seja da forma mais dolorida possível. Então, se você ama o seu filho, repreende o seu filho quando houver necessidade. Chame ele, chame a atenção dele, ensine ele de acordo com a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 13, versículo de número 24, diz assim: o que não faz uso da vara odeia a seu filho, o que o ama desde cedo castiga. Muitas vezes a repreensão ela é pouca. Muitas vezes repreender simplesmente o filho, dizer isso está errado e aquilo está certo, é pouco. Às vezes precisamos castigar nossos filhos e não precisamos fazer isso com remorso, porque a palavra nos ensina que nós devemos castigar quando houver necessidade, porque é assim que a criança aprende, é assim que nós aprendemos. Quando recebemos um castigo, uma disciplina, aí nós vemos aquilo como consequência do nosso erro e não queremos mais repeti-lo. Então não tenha medo, não tenha dificuldade em corrigir e em repreender o seu filho. Não tenha, você está fazendo bem para ele, você está educando o seu filho. Ainda aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 18, a palavra diz assim: e disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Neste momento, esta passagem eu quero pegar para você como um exemplo de alguém que intercede pelo filho. Abraão, ele intercedeu aqui pelo seu filho Ismael no momento em que ele estava falando com Deus. Ele pedia a Deus, ele falava com Deus: quem dera que o meu filho esteja assim diante do teu rosto. Quem dera que o meu filho, assim como eu, tenha comunhão com o Senhor. E aí, como está a sua comunhão com Deus? Será que você hoje pode falar isso? Senhor, quem me dera que o meu filho tenha comunhão com o Senhor assim como eu tenho. Ah, não, os meus filhos não têm comunhão com Deus. Mas e você? Você tem comunhão com Deus para você passar esse exemplo para o seu filho? Isso é muito importante. Isso são princípios. Se você ensina o filho a amar a Deus, a servir a Deus, a conhecer a Deus, com certeza você vai ter filhos muito melhores. Fique com essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Programa Tempo de Paz. Apoio Cultural. AGMOC Banco